Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Sem Evidência. Antes de continuar, queria pedir-te, se costumas ver o podcast, para subscreveres o canal no YouTube, deixares o teu gosto para valorizar o conteúdo e o entregar a mais pessoas. A maioria das pessoas que assiste ao podcast não faz o seu gosto e não subscreve o canal, e isto acaba por prejudicar a entrega. Vamos valorizar estes conteúdos e fazer chegar esta informação tão importante a mais pessoas. A minha convidada de hoje vai-nos falar sobre dentes e saúde bucal. Vamos fazê-la entrar, a doutora Sara Rodrigues. Eu queria que começasses realmente pelo início, que é como é que vieste parar à medicina integrativa? Houve algum evento que te conduziu até aqui? Como é que estás aqui hoje a fazer medicina integrativa dentária? Olha, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, não comecei assim, não comecei a exercer a dentária integrativa logo de início. Eu acho que todos nós vimos parar aqui a esta área por experiência pessoal, por necessidade, por procurar algo mais, não é? E então foi um bocadinho isso. Sempre gostei muito do trabalho que faço, só que a medicina dentária é uma profissão, todas são exigentes, mas a medicina dentária eu acho que é particularmente exigente. Porquê? Porque as primeiras pessoas não valorizam, não valorizam como uma área médica. E depois temos que fazer uma gestão de expectativa muito grande quando as pessoas nos procuram, querem um problema resolvido, e nem sempre nós conseguimos, porque lá está, eu agora sei que nós não atuamos na causa. Chega uma pessoa e nós vamos tratar um sintoma, e se não formos à causa, provavelmente isso vai correr mal. O tratamento que nós fizermos não vai ser bem sucedido. Isso depois traz-nos frustração, traz-nos stress. E eu era aquela pessoa que eu ruminava, eu levava tudo para casa. A minha mente estava 24 horas por dia a pensar em trabalho, e se eu fiz bem, e se eu fiz mal. E isto às tantas começou aqui a ter manifestações físicas. O meu stress já estava a dar conta de mim. Comecei a ter manifestações gastrointestinais, comecei a procurar ajuda nesse aspecto, mas lá está, a abordagem convencional só olha para Exatamente. aquilo, não é? Trabalha um bocadinho por especialidades, e bem, não é? Porque quando nós temos um problema, nós queremos resolvê-lo, e tem que se resolver. Só que depois e o resto? E a prevenção, não é? Que eu acho que é um bocadinho por aí. A integrativa é prevenção, não é mais nada. Não é preciso gastar fortunas, balúrdios em tudo e mais alguma coisa. É incutirmos bons hábitos para a pessoa conseguir autorregular-se e ser um bocadinho médica dela própria. Então a medicina dentária integrativa começou a surgir, porque eu comecei pela parte do desenvolvimento pessoal, porque eu comecei a perceber que efetivamente era o stress e era a parte de gestão de stress que me faltava, ter as ferramentas para. E comecei nessa parte, porque efetivamente o desenvolvimento pessoal é muito importante. Isto não é uma moda, não é um charlatanismo, é super importante. Todos nós precisamos de nos desenvolver, de ganhar consciência de nós próprios, ganhar consciência emocional para nos conseguirmos lá estar, fazer essa autorregulação, tendo em conta o mundo que nós vivemos hoje em dia. Estamos constantemente hiperativos. E eu vivia em piloto automático autêntico. Eu acordava, eu ia trabalhar, resolvia lá os problemas, ia para casa e ia a pensar: ai, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? E era aquilo constantemente. Depois é cursos e cursos e cursos e cursos e cursos para tentar aqui fazer sempre o melhor. E não dá para viver assim. O meu corpo chegou ao limite e disse: ou mudas ou a coisa vai A correr esteira. mal. E foi assim um bocadinho que surgiu a dentária integrativa. Depois, ao ler as coisas de desenvolvimento pessoal, começaram a surgir lá está esta questão dos hábitos, a questão da parte integrativa. E pronto, e foi assim que surgiu, muito espontaneamente começou a surgir este conceito da dentária. Ou seja, eu podia aplicar aquilo que eu ia conhecer também nas minhas consultas. E o que é certo é que comecei, lá está, ao ter essa consciência de mim própria, eu também consigo ajudar muito melhor as pessoas. Porque o que é isto da integrativa? É o tu teres tempo. Basicamente é tempo. Tempo para estar ali presente com o paciente, a ouvi-lo, a escutá-lo, a saber as queixas dele, a saber a história de vida. Porque só assim é que vais conseguir ajudar aquela pessoa, e que os teus tratamentos que tu vais fazer até para te salvaguardares tenham sucesso. Porque tens que Claro. descobrir a causa e tens que ajudar a pessoa a fazer uma prevenção. E é assim que eu trabalho um bocadinho hoje em dia. Considero-me uma médica em transição. Mas eu acho que é aqui também que eu quero ficar, porque eu acho que é nem tanto ao mar nem tanto à terra. Não podemos ser fundamentalistas. Não é só convencional, não é só integrativo, Exatamente. é juntar as duas coisas. Nós temos que trabalhar todos em conjunto. E esse é Exatamente. o nosso objetivo, e eu acho que é para lá que nós caminhamos. Eu E, acho que essa questão do tempo que tu falaste agora, eu acho que se calhar
é assim, vai-nos passar à próxima pergunta, mas acho que talvez, e vais-me já dizer se concordas ou não, se é das coisas que difere mais entre um campo e o outro. E depois é como tu dizes, não é preciso a medicina integrativa, funcional integrativa, atacar a medicina convencional. Eu acho que o Sim, ideal, e acho que já vamos vendo isso muito nestes congressos a que fomos juntas ao CINIF, e imagino que também tenhas visto isso no congresso no Porto, é os profissionais de saúde que não percebem nada da integrativa a fazerem perguntas como as que foram lá feitas de como é que eu faço medicina integrativa num consultório onde eu não tenho a cangalhada toda, muitas vezes, que os profissionais da medicina integrativa têm. Mas eu acho que lá está, começando pelo tempo, as pessoas terem tempo para escutar os pacientes, já é um bom início. E isso remete-me exatamente aqui para a minha segunda pergunta, que é a diferença mais gritante que tu vês e experiencias, porque eu não sei se tu ainda exerces numa clínica convencional, porque eu sei que já exerces em clínica integrativa, mas ainda exerces em clínica nutricional? sim, eu Em como te clínica disse, nutricional, não, convencional, desculpa. eu sou a médica em transição. E tenho que tentar aqui, mas talvez isso seja bom porque me ajuda a equilibrar as coisas. Claro, E efetivamente é o tempo. Numa medicina convencional, tu consegues chegar a ver entre 15 a 20 pessoas por dia. Isto é uma loucura. A pessoa vai lá, tem uma queixa, tens que a tratar. Efetivamente, sim, ainda bem que isso existe e nós temos que ter bons profissionais tecnicamente capacitados para fazer trabalhos mais exigentes, acho que sim, e como na medicina convencional, precisas ter especialidades direcionadas só para aquele problema, para o resolver quando ele existe. Mas depois e o resto, também tem que haver os profissionais que consigam olhar para o todo e depois cada pessoa escolhe o que lhe serve e o que lhe faz sentido. E na integrativa é isso, é tu teres tempo, não, lá está, não é que vem uma pessoa, trata, depois vem outra, ou seja, tu nem tens tempo de respirar. E isso depois porque em isso ti também também. acontece na medicina dentária. Nós temos um bocadinho a noção, acho que o público geral tem noção que isso acontece nos centros de saúde, mesmo nos hospitais privados, onde nós já pagamos bastante por uma consulta e entramos, mal aquecemos a cadeira, já estamos a sair com uma prescrição. Isso também acontece na medicina dentária, que vocês, mesmo na medicina dentária convencional, tratar um dente não é a mesma coisa que passar um remédio, não é? Vocês também têm Não é. assim períodos, timings. É a mesma coisa, porque é assim, tu podes fazer um tratamento bem, com boas condições, de forma perfeita, ou fazer de outra forma, porque está milhentas coisas que tu fazeres, milhentas formas de fazeres um tratamento, isso vai depender depois de cada médico e depende da abordagem. Claro, Mas sim, isso pode acontecer, e depois imagina, estás num ambiente em que podem surgir urgências, tu tens que encaixar ali pessoas, tu tens pois. que lhes dar resposta, não é? Então às tantas. Há dias em que é até calma, já há outros dias que tu quase nem tens tempo de ir à casa de banho. Portanto, isso acontece também na medicina dentária. E o facto de tu praticares uma dentária mais integrativa, lá está, permite aumentar esses tempos de consulta e é bom para ti, porque tu consegues respirar e estar ali presente, e é bom Exatamente. para a pessoa que fica a ganhar também com isso e com a abordagem diferente. Qual é que é aqui a questão que eu noto? É que as pessoas ainda não estão muito abertas para isto. Eu não faço logo estas primeiras consultas logo da primeira vez, não é? Porque as pessoas vêm ao dentista porque têm alguma queixa ou porque querem fazer uma limpeza, ou seja, nós depois é que temos a responsabilidade de detectar ali alguma questão que se calhar não está tão bem e chamar a pessoa a atenção e depois dizer, olha, existe uma abordagem diferente, tentamos olhar para o todo, ver aqui os hábitos de estilo de vida, o que é que pode estar aqui a comprometer e a causar este problema e automaticamente vamos tentando redirecionar a pessoa para esta abordagem se lhe fizer sentido. A pessoa vai sempre Claro. tomar a última decisão e escolher de que forma é que quer ser abordada. Mas lá está, eu ainda não tenho esta abordagem logo no início. Primeiro há aqui este primeiro impacto, porque as pessoas ainda não estão completamente abertas e não conhecem, não sabem, não é? Mas E mesmo esse nas agora é o nosso papel. clínicas, desculpa, mesmo nas clínicas onde tu fazes dentária integrativa, notas essa resistência? Não, na clínica onde eu estou em Gaia, que já pratica só dentária integrativa, as pessoas já vão mesmo procurar Já sabem aquela. ao que vão. Quando tu Sim, começas com já aquela sabem ao que vão, anamnese é que me fizeste diferente. a mim também, as Sim, pessoas já sim. sabem. Já sabem Pois, que há ali aquela primeira consulta, vamos fazer ali uma anamnese muito detalhada, vamos avaliar o todo, pronto, as pessoas já sabem, não há essa resiliência. Agora, aqui onde estou em Águeda, tanto numa como na outra, pois, são temos que ter sítios aqui um bocadinho. diferentes. Sim, Pois. sim. Mas aos poucos nós vamos conseguindo.
E lá está, essa a abordagem, o primeiro impacto que tu tens com a paciente e depois o encaminhamento para isso parte de ti. Claro, porque lá está, é o que tu dizes, as pessoas vão ao dentista para tratar um buraco, para tapar uma cárie, nunca vão à espera de lhes perguntarem como é que comem, como é que dormem, se dormem bem, se dormem mal, o que é que, se estão estressadas, se tiveram uma discussão com o marido, se corre bem a rotina com os filhos, que é isto? É um Sim. bocado, é um bocado estranho. E nestes meios mais pequenos, se calhar no Porto e assim, quando vem uma clínica mais vocacionada para a integrativa, já sabem ao que vão, já sabem o que procuram. Num meio mais pequeno, como é Águeda, acabamos por Águeda e tantas outras localidades que nos vão assistir, com certeza já estarão consultórios de medicina dentária integrativa a aparecer por aí e clínicas como as clínicas que têm aparecido também aqui em Águeda, já vai havendo algumas clínicas aqui com esses temas, com uma abordagem mais holística, mas a verdade é que as pessoas ainda não estão. Vamos lá ver o que é, mas não estão. Vocês têm quase que ir de pantufas, explorar um bocadinho o território e ver se as pessoas alinham, porque senão correm o risco, se calhar, das pessoas irem lá uma vez e não voltarem mais. Então eu fui ao dentista e ela está para aqui a perguntar o que é que ela tem a ver com isto. Sim, algumas pessoas dizem assim, oh doutora, você é dentista ou é psicóloga? Isto acontece, mas é verdade. Mas eu acho que nós temos, para fazer uma dentária integrativa, eu acho que nós temos que ser um bocadinho de tudo. Temos que ser um bocadinho de psicólogos, temos que ser um bocadinho de nutricionistas. Não estou a dizer que vamos fazer o papel de um nutricionista ou de um psicólogo, mas temos que Claro, saber um bocadinho até para conseguir fazer um encaminhamento para essas especialidades. exatamente. Porque uma das coisas que eu vejo que a integrativa tem, pelo menos das minhas experiências, é um trabalho que não é em ilha, é um trabalho assim mais em comunidade, em que a pessoa tenta saber um bocadinho de tudo e reencaminhar o paciente para uma zona da sua vida que ele veja que esteja mais problemática, digamos assim. Que é também o que quem está na área da saúde, que mesmo não sendo profissional de saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, mesmo quem trabalha com esta questão do health coach, que tenta fazer, perceber o que é que a pessoa consegue autorregular sozinha e perceber onde é que há pontos fracos que precisam de uma intervenção terapêutica mais aprofundada. E eu acho que é aí também que a medicina integrativa, ganha pontos, se as pessoas estiverem disponíveis, não é? Porque depois é uma coisa que as pessoas não veem logo resultado, não é? E vai implicar muitas mudanças de pequenos hábitos e às vezes as pessoas Não não está. acham que são capazes de mudar. E é difícil mudarmos hábitos, não é? É difícil mudarmos Sim, esta sim, consciência. E daí a dificuldade. Depois, como não há um resultado imediato, não há essa aceitação tão fácil do que tu vais ao médico, tens um comprimido, veja ali logo a redução do sintoma, não é? Aqui é um bocadinho diferente. As pessoas, claro. eu acho que a pessoa para, para lá está, para entrar na integrativa ou para mudar hábitos, precisa de ter um motivo muito Muito grande. E forte. nós não podemos julgar ou criticar quem Sim, não sim, sim, quer, não sim. é? Porque se calhar se Tal nós qual. não tivéssemos tido os problemas que tivemos, não estaríamos aqui hoje, não é? Portanto, isto é um bocado irmos buscar o nosso propósito às nossas dores. É Basicamente é isso verdade. que nós estamos aqui a fazer. E é assim que se descobre um propósito, é tu pegares no teu sofrimento, nas tuas dores e transformares aquilo em algo palpável e fazível Claro. para outras pessoas. Exatamente. Costuma-se dizer que tu ou mudas pelo amor ou mudas pela dor. Boa É assim dor. uma coisa É do isso, género. é isso mesmo. Epá, e Normalmente às é mais vezes. pela dor. É, porque às vezes o amor que nós temos por nós próprios não é suficiente para nos deixar ver o que é que estamos a precisar de mudar. Quando vem a dor, é uma coisa que tu sentes, que não te deixa viver, que perdes qualidade de vida, que tens sintomas aqui, ali e acolá. E aí sim, aí tu mergulhas numa jornada como a que nós mergulhamos. É. Sara, Nós então, precisamos de ver para crer, não é? Precisamos sim, de sim. ver, de sentir que as coisas de facto não estão bem. E mesmo assim, é preciso estarmos num grau de sofrimento muito grande Ah, sim, para sim. mudar. Porque às vezes as pessoas estão mal, mas lá está, é um mal conhecido, não é? Sim, Conhecem sim, já é aquela normal. realidade, sim. E basicamente o nosso cérebro quer sobreviver, não quer Sim, ter nós qualidade de acabamos. vida. Eu Então, acho que o ser humano tem uma capacidade de resiliência muito grande e nós acabamos por nos habituar à dor. E como já é tanta gente a vivenciar os mesmos sintomas, os mesmos desconfortos, as mesmas normal. enxaquecas, as mesmas candidíases, os mesmos problemas que toda a gente se queixa, tu vais a uma festa, quer dizer, tu não tens ninguém num evento social que não tenha um problema. E vês a pessoa obesa, vês a pessoa com dificuldades respiratórias, vês a pessoa, mas depois tu começas a ouvir a pessoa.
e a perceber que ela não vai ter capacidade para mudar os hábitos de vida, porque ela está a dizer que vai fazer essas coisas, mas não estás a ver um plano de base da mudança de hábitos. E aquilo que nós vemos é o reganho de peso, os sintomas que não melhoram, todas essas coisas associadas. E, portanto, não sei, isto é um percurso muito individual, daí aquilo que estavas a dizer no E, início do conhecimento pessoal ser uma coisa muito importante para sim, e esse avançar. é um bocadinho o nosso papel, é instruir as pessoas ou dar-lhes as ferramentas para elas procurarem. E depois Exatamente. procurarem vários profissionais, imagina, isto nesta questão de, que estavas a dizer, por exemplo, no caso dos otorrinos, nós na nossa consulta temos uma vantagem muito grande, conseguimos acompanhar o paciente de forma mais regular. Então, nesta parte da prevenção, eu acho que o médico dentista tem um papel super importante. E a quantidade de pessoas que tu vês que não respiram bem e que não têm noção, que acham que respiram pelo nariz e não respiram, é enorme. E aqui a questão dos otorrinos, eu estou a dar esta especialidade porque acho que é aquela que tem que colaborar mais com a medicina dentária. Eu tenho muitos pacientes que já fizeram cirurgia ao nariz e que referem que não começaram a respirar melhor. Porquê? Porque um otorrino olha para o nariz, mas e a boca e o nosso palato, não é? Tu não vais conseguir ter um bom fluxo se tiveres um palato super estreitinho, não é? Porque o nosso palato é a base do nosso nariz. Se nós trabalharmos no nariz, corrigimos um desvio septo, tudo isso que o otorrino faz, mas o palato continuar assim, não vai haver de ter espaço para ter um fluxo aéreo eficaz, a pessoa vai continuar a respirar pela boca. Então os otorrinos têm que começar também a olhar para os nossos palatos, ou então trabalhar junto com o médico dentista, porque Exatamente. isso tem que ser um trabalho conjunto, porque senão as pessoas perdem um bocadinho a esperança na medicina, não é? Porque elas fazem e não resolvem. Lá está, porque tem que haver, tem que haver esta É aquilo abertura que de estávamos a temos que falar olhar de ao todo e trabalhar trabalharem aquilo menos que em ilha, trabalharem menos em ilha, que as pessoas estão muito eu. A minha especialidade, eu sou especialista e afinal não são especialistas de nada porque depois não conseguem tratar nada sozinhos. É preciso um conjunto de pessoas a verem é onde é que estão os desequilíbrios todos para equilibrar cada um e no fim a coisa é ir começar a equilibrar. isso mesmo. E não ter medo de procurar outra opinião, outro profissional, porque as pessoas pensam, eu sou acompanhada por este otorrino e não sei o quê, não sei. Então, mas pode procurar outra opinião, Uma não há segunda mal opinião, nenhum. claro. Ou seja, Claro. não temos que estar sempre, nós temos que procurar os profissionais com quem nos identificamos e não acatar uma solução que se calhar não nos faz Definitiva que não é. sentido. Pois. É isso, um bocadinho. E depois não ter medo, porque depois já o receio, se eu vou procurar outro, depois ele fica chateado, depois se eu preciso dele, ele não vai acudir. Tipo, É, eu não percebo, tem que as pensar, pessoas, não é? as E isto é um pessoas bocadinho a luta entre o convencional e o integrativo que não tem que haver, porque às tantas pessoas querem ter outras opções, outras visões, mas depois vai um bocadinho contra o que os médicos convencionais dizem, e depois entram ali numa frustração e num é stress que verdade. ainda piora tudo mais, ou seja, não É há verdade, necessidade eu disso. vivo também um bocado isso e pronto, só tenho que dar o meu exemplo, não tenho que chamar aqui ninguém para os exemplos, mas eu vivo um bocado isso, porque quando eu vou à reumatologista eu já evito falar muito do que faço, porque eu quero ter o acompanhamento da medicina tradicional, eu quero mesmo, porque é uma almofada, porque eu acredito na medicina, porque depois a gente tem um bocadinho de medo de dizer que está a tomar isto ou está a tomar aquilo, ou fez isto ou fez aquilo e melhorou, não se fala em alimentação, às vezes nessas consultas, e a gente nem fala nisso. Eu percebo, portanto, as pessoas, e mais no caso da boca, que muitas vezes são médicos que acompanham as pessoas toda a vida, agora, ou do otorrino, ou o que seja, a pessoa até se sente a pecar quando vai pedir uma segunda opinião, e portanto, há aqui depois uma questão ética muito grande para as pessoas que afeta, obviamente, também a sua saúde mental, não é? Exatamente. Portanto, temos que equilibrar as coisas. Exatamente. Sara, o que é que vocês procuram? Aliás, de que forma é que a nossa boca nos pode dar indicações claras de que algo não está bem, portanto, na nossa saúde? Porque vocês, quando, de certa forma, procuram o mesmo na medicina convencional do que na integrativa. Ou há algo que procuram mais? O que é que vocês, médicos de medicina integrativa, já procuram mais, para tentar resolver o problema dos pacientes? O que é que vos chama a atenção quando o doente abre a boca? O que é que vocês vão logo, antenas acesas, à procura? Olha, lá está. Ao termos mais tempo, conseguimos olhar de outra forma para o paciente e não temos tanto o objetivo primário de resolver o sintoma. Claro que temos, mas não é aquilo que é prioritário, porque tens que avaliar
todos os hábitos de estilo de vida e a nossa boca dá-nos muita informação. A boca consegue-nos dizer se o paciente está a respirar bem, se está a dormir bem, se poderá estar ali a haver algum desequilíbrio a nível do corpo. E isto porquê? Porque o nosso corpo funciona um bocadinho por prioridade metabólica, ou seja, quando há algum déficit de recursos, falo de vitaminas, minerais, ou seja, quando a pessoa não está a ter o aporte necessário, normalmente quem vai manifestar primeiro esses déficits são as estruturas que nos são menos vitais à vida, que é a pele, é as unhas, é o cabelo e os dentes, não é? Porque o nosso corpo está preparado para sobreviver, não para ter qualidade de vida. E então, pronto, a nossa boca vai ser dos primeiros sinais de que alguma coisa já não está bem, ou em termos de alimentação, ou em termos de sono, ou em termos de gestão de stress. Temos a questão do bruxismo que está a aumentar consideravelmente. Inclusive, agora estamos a perceber que o bruxismo possa ser até algo positivo em nós, porque é uma forma de libertação de stress. Basicamente, tu tens a atividade do sistema nervoso simpático, tens o evento de bruxismo e automaticamente vai ativar o parasimpático, ou seja, estamos agora aqui a mudar um bocadinho o conceito de ver o bruxismo não como um comportamento mau, mas como uma resposta fisiológica, e isso é muito importante, ou seja, nós temos que deixar o paciente raspar. Inclusive agora no congresso foram lá falar sobre esse tema e fizeram uma experiência com ratinhos, em que lhe incutiram dois grupos, incutiram stress crónico a ambos. Um deles ficou parado, foi impedido de se mexer, de raspar, e o outro estava livre. E o que aconteceu é que os ratinhos que estavam parados tiveram muito mais probabilidade de ter úlceras de estômago. Portanto, Que giro. quer dizer que o bruxismo é importante e é algo que nos vai permitir, lá está, chegar ao homeostase, chegar a um estado de adaptação fisiológica dos tempos que nós vivemos hoje em dia. Só que, claro, temos que proteger os nossos dentinhos, não é? Não Claro. podemos raspar e deixar Um que eles se outro. desgastem. Então, há a confecção das goteiras, que também tem um propósito, mas depois temos aqui que avaliar. Neste caso de, por exemplo, presença de bruxismo, temos que sempre que avaliar a probabilidade de ter apneia de sono, o refluxo gastroesofágico, que são duas, duas causas possíveis do bruxismo. E antes de fazermos qualquer tratamento, temos que avaliar essas causas. Porquê? Porque nós, nos episódios da apneia de sono, a apneia de sono é o quê? São paragens respiratórias durante o sono. E o que vai acontecer, e acontecem principalmente se nós estivermos deitados desta forma, o que é que vai acontecer? A nossa língua vai obstruir a via aérea. Então nós vamos ter mais eventos de apneia de sono. Então, nessas situações, nós estamos a pôr uma goteira ao paciente que lhe vai abrir um bocadinho a mordida, ou seja, vai ou seja, a nossa mandíbula vai um bocadinho mais para trás. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos obstruir ainda mais a via aérea. E então estamos aqui ainda a aumentar mais a apneia de sono daquele paciente. Portanto, há que despistar. E há sinais clássicos que nós conseguimos ver na nossa consulta de um risco de apneia de sono. Excesso de peso, o sexo masculino também tem mais probabilidade, uns pescoços largos. A nossa língua, se ela é muito grande, se ocupa muito espaço na boca, conseguimos perceber se há um risco grande de ter eventos de apneia. Existem questionários que nós podemos fazer para avaliar o risco, para depois fazer o encaminhamento. Ou seja, nós aqui, os médicos dentistas, especificamente nesta questão da apneia de sono, têm um papel super, super, super importante na detecção precoce. Olha só, este ano eu diagnostiquei 4 pacientes com apneia de sono e o que é engraçado é nós percebermos que as pessoas não têm noção que dormem mal, até dormirem bem. Isto é outra coisa que também é muito engraçada nesses pacientes que começaram a fazer o CPAP, já tinham apneias bastante graves, começaram O a que é fazer isso? o... O CPAP? Para quem não sabe, É, eu também não são os sei. dispositivos para abrir as vias aéreas, Ok. para a pessoa, para desobstruir a via aérea e a pessoa conseguir não ter os eventos da apneia. E elas referem que a qualidade de sono mudou consideravelmente. Eles dizem assim, agora sim eu durmo bem. Ou seja, isto também para te dizer que as pessoas não sabem que estão mal até saber o que é estar bem. Por causa dessa questão de estarem habituados, pronto, a algo que não é bom. Claro. Pronto, depois a questão do refluxo gastroesofágico também, que basicamente vai diminuir o pH da nossa boca e nós vamos ter a necessidade de raspar para haver uma produção maior de saliva, porque a saliva é o maior agente neutralizador da nossa boca. Então o bruxismo, mais uma vez, é uma resposta de proteção do nosso corpo para esse problema. Portanto, isto são tudo sinais que nós podemos ver
que nos indicam que alguma coisa não está bem para fazer o encaminhamento, não é? Ou seja, isso são situações graves e que nós temos a capacidade e devemos e a obrigação até Claro. conseguir perceber e diagnosticar. E lá está, na medicina convencional, como olhamos um bocadinho só para os dentes, acabamos por se calhar não estar atento a estes fatores e depois o que é que acontece? Reabilitamos uma pessoa, colocamos uma coroa, fazemos uma restauração e aquilo está sempre a partir, está A sempre a partir. partir. Porquê? Porque não fomos já à causa do problema, tratámos ali um sintoma. E agora no Como é que Congresso tivemos. vocês veem, desculpa, Sara, como é que vocês, a nível do, para chegarem a essas questões muitas vezes do bruxismo, como é que vocês veem que a pessoa faz bruxismo? Como é que é pelas Olha, marcas dos pelo dentes só? é pelas marcas dos dentes, perguntas se dorme bem, se acorda cansado, se acorda com cefaleias, se acorda com os músculos tensos, se o parceiro ouve alguma coisa, mas normalmente há sempre marcas nos dentes, principalmente nos caninos, nos nossos dentinhos mais aguçados, que começam a ficar retinhos. Em vez de ter o pontinho, começam a ficar retinhos. Normalmente é sempre o primeiro sinal, mas é bem visível. Depois essas questões do sono, claro. E lá está, daí a importância da anamnese, porque essa anamnese vai nos permitir perceber se pode haver aqui alguma componente do bruxismo. Ok. Desculpa que interrompi-te Sem e com dúvida. certeza estavas aí a querer fazer algum raciocínio e continuar nesta questão dos sintomas e o que vocês procuram no paciente. Pronto, aqui isto de questões mais funcionais e estruturais. Agora, depois em termos de dentinhos, cárie, presença de cárie, a presença de inflamação gengival, por exemplo, a doença periodontal é uma doença inflamatória crónica que é altamente prevalente e que, se não for diagnosticada numa fase precoce, é muito difícil nós a controlarmos. Mesmo agora no Congresso falou-se muito da doença periodontal ser considerada uma doença autoimune, portanto a abordagem deve ser mesmo de uma autoimune, lá está por causa de todos os fatores inflamatórios, uma hiperestimulação do sistema imunitário que acaba por não ser específico para as bactérias patogénicas e acabam por também atuar contra os nossos próprios tecidos e começam, lá está, o osso começa a desaparecer, a gengiva começa a desaparecer, os dentes começam a abanar. Isso é altamente problemático também para as pessoas, esta questão inflamatória. E aqui lá está, entramos na parte do microbioma, não é? O nosso microbioma, tal como existe no intestino, na nossa boca, é o segundo maior microbioma que nós temos no nosso corpo. E nós precisamos dessas bactérias, porque lá está, são as bactérias que nos protegem. Agora, nós temos é que estar num estado de equilíbrio, não é? Porque temos bactérias boas e más. E o que acontece na doença periodontal, na cárie, é que as bactérias patogénicas acabam por ter uma maior predominância em relação às outras e depois começam a haver desequilíbrios. Porquê? Porque de base o nosso corpo não está a conseguir responder àquilo, ou seja, não estamos a dar o aporte que o corpo precisa para conseguir responder àquelas agressões, porque nós estamos constantemente com agressões externas. Agora nós temos é que dar as ferramentas ao nosso corpo para conseguir combater essas agressões. E aqui acho que entramos um bocadinho naquilo que eu chamo de medicina do sistema imunitário. Nós temos que trabalhar o sistema imunitário. E esta questão dos hábitos e estilo de vida é com esse propósito, é trabalhar o sistema imunitário, porque se o nosso sistema imunitário estiver bom, nem estiver hiperativo, nem estar hipoativo, nós vamos estar, ou seja, o corpo vai conseguir ter as ferramentas para que não se desenvolvam problemas, porque todas as bases das doenças é inflamação crónica subclínica. E lá está, a nossa boca Claro. dá-nos sinais de que estamos já a começar nesse estado de inflamação crónica subclínica. Por isso é que a nossa boca é tão importante e os médicos dentistas têm um papel tão importante, lá está, no início precoce. Só que temos que estar despertos e Claro. olhar para aquilo. Quem não está, não é? Perde o barco. Nunca vai. Sim, temos que falar da nossa saliva, que é o maior agente protetor da nossa boca, que também nos dá muitas informações, porque pacientes com falta de saliva têm muito mais risco de ter cárie, de ter doença periodontal, por causa da acidose que acontece a nível da cavidade oral constantemente. E dá-nos também informação da nossa respiração, não é? Uma pessoa que não respira pelo nariz, que respira mais pela boca, vai ter uma boca mais seca, então vai ter mais probabilidade de ter todos estes problemas. Então, pronto, lá está. Isto é todo um mundo de informação que temos e devemos olhar. E por isso é que lá está, estas consultas não podem ter meia hora, não podem ser de Pois 15 não, minutos. Isto é consultas com tempo, porque senão nós não vamos não conseguir conseguem.
estar atento a todos estes fatores, a toda esta problemática. Ó Sara, eu estava-me aqui a tentar lembrar, porque no Congresso, para vocês, isto é, eu acho que vocês o que chamam a todas estas coisas, sem ser a doença periodontal, que acho que a doença periodontal é um capítulo um bocadinho à parte, mas vocês, esta questão das cáries, hum, chamam, como é que é? Focos interferentes orais. O que é isso dos Sim. focos interferentes orais? É o conjunto de coisas que nós temos mal na nossa boca? Não só um foco interferente oral é na nossa boca, sim, mas basicamente é um problema que nós temos ao nível da cavidade oral que pode estar a disputar uma reação noutro sítio. E isto aqui Ok. tem a ver um bocadinho com, entramos na medicina tradicional chinesa, que nós temos os meridianos, que é como se fossem, que eu costumo dizer, como se fossem as nossas veias, só que em vez de transportarem sangue, transportam a nossa energia vital. E se nós tivermos algum problema ao nível de um dos dentes que está no meridiano de um órgão, lá está, esse dente pode ser um sinal de que aquele órgão não está a funcionar bem. Às vezes acontece um dente que esteja sempre com infecção, que esteja sempre a partir, que esteja sempre ali a acontecer alguma coisa. Pode ser importante nós vermos os órgãos que estão naquele eixo se podem estar já a manifestar alguma coisa e aquele dente seja ali uma chamada de atenção. E tu Para além notas disso, isso na também tua acontece o prática? contrário. Tu notas isso Eu na tua agora prática? eu já começo a relacionar um bocadinho as coisas e a perceber. Por exemplo, ainda ontem estávamos a ver, eu fui fazer uma ataque para ver se tinha as cavitações ósseas, depois também podemos ir falar um bocadinho disso, porque os nossos dentes, os sisos, estão muito relacionados com o nosso sistema cardiovascular. E como eu tenho aqui estas questões, taquicardias, pronto, e eu a nível de dentes não tenho nenhum problema, mas tirei os dentes do siso e fui aqui tentar investigar se poderia haver ali alguma coisa que pudesse estar ali a comprometer, porque depois o que é que acontece? Se nós tivermos uma inflamação crónica ao nível da cavidade oral, apesar dela estar ali encapsulada, é sempre um foco, ou seja, um stress crónico, ou seja, o teu sistema Claro. imunitário está ali constantemente em hiperação. E o que é que vai acontecer? Normalmente, que é o que acontece? Quando as pessoas têm baixo sistema imunitário, é quando as infecções que já lá estão vão se manifestar. Então, lá está, é um problema que afeta o sistema imunitário. Nós estamos aqui a defender uma medicina preventiva, que é a medicina do sistema imunitário, então nós temos que tirar-lhe as Os coisas que lhe estão a gatilhos. fazer mal, que estão a comprometer os gatilhos e dar-lhe o suporte que ele precisa para estar a funcionar bem. E as infecções crónicas, lá está, os focos interferentes, acabam por comprometer o bom funcionamento do sistema imunitário. E às vezes Claro. não quer dizer que por si só sejam causa, atenção, mas pode ser aquela gotinha que está ali a encher o copo que já Claro. está altamente a transbordar. E é por aí que temos que ver. Mas estava aqui a falar da questão das cavitações ósseas. E o que é certo é que fizemos ataque, tanto eu como a minha colega, e verificámos que temos cavitações. Eu tenho uma aqui em baixo e ela aliás, tem uma de cada lado em cima. Pois, porque essa questão das cavitações é uma das coisas que eu tenho ouvido falar nos congressos que vou e que apanho um bocadinho da medicina dentária, que de facto depois estando lá, um espaço, tudo o que é bactérias, porque depois vocês não veem, tem mesmo que ser como ataque, têm que ir, têm que saber que aquilo existe para ir procurar. E às vezes é difícil tu conseguires diagnosticar no ataque também. Tu Pois consegues é. ver, assim, numa ortopantomografia, que é a imagem em duas dimensões, às vezes é difícil, só quando são mesmo evidentes, tu aí vês ali o espacinho mais escuro, consegues perceber, pois às vezes até no ataque é difícil de identificar. E para a medicina dentária convencional, isto ainda não é um assunto, não é? Não há muita evidência sobre esta questão das cavitações, agora já começa a haver mais. Mas na dentária biológica falam muito desta questão e por ser, lá está, uma libertação constante de citocinas pró-inflamatórias que podem lá estar a hiperativar o sistema imunitário e ser o foco interferente e estar a causar um problema à distância.
Lá está, ou seja, um problema que tenha noutro órgão, que esteja até nesse meridiano, poder estar a ser disputado, agravado por aquilo, não como causa direta, mas estar ali a despertar, Claro. a hiperativar e É a... basicamente um buraco que não fechou como devia ser e que tem ali o que Exatamente, quer que se tenha aproveitado ou ficado lá a crescer, está ali alojado e a exatamente. produzir coisas que vão entrar na corrente sanguínea e a variar o sistema todo, não é? Isso mesmo, basicamente quando nós traímos, os nossos dentes têm o ligamento periodontal, que é uma estrutura que está à volta deles. E quando nós tiramos um dente, se não fizermos uma boa cortagem, ficam aí esses restinhos. E se houver lá está, nós usamos anestesia, tudo aquilo que tem efeito vasoconstritor, acabamos por reduzir o aporte vascular ali naquela zona. E depois, se o corpo não tiver os mecanismos para lidar com aquilo tudo, fica ali um espacinho oco que acaba por nunca ter havido uma regeneração óssea. E depois surgem as cavitações, que normalmente são assintomáticas. E esse é o Ok. problema. Pois esse é o problema, porque elas já estão associadas até em alguns estudos, e isto agora lá está, eu não pesquiso muito dessa área, não, mas já há relatos, e, enfim, de problemas que advêm daí, nomeadamente até alguns cancros, fibromialgia, não sei, estou a tentar relembrar-me daqui de algumas Seja, coisas. tudo o que seja doenças crónicas, pode ter uma base inflamatória. Pode ser num dente, pode ser em qualquer zona do corpo. Ok, E isso pode ser o que falta para disputar aquilo. Por isso é que lá está, esta abordagem integrativa é uma abordagem que é essencialmente para as doenças crónicas, não é? claro. Que é que nós vamos tentar descobrir a causa, ou seja, nós vamos a todos os sítios procurar onde é que pode estar a haver o gatilho para estar a desencadear aquilo. E eu não estou a dizer para irem logo para os dentes, não, claro que não. É ir investigar o que é que está ali, é tratar o problema e investigar ao nível da especialidade. Mas se procuram tudo e aparentemente os exames estão bem, está tudo bem, não há sinal de nada, tem que haver alguma coisa que esteja a disputar aquilo. Então vamos olhar para a boca, vamos Sim, sim. perceber se está ali alguma coisa que possa estar a desequilibrar aquele sistema. Sara, da tua experiência, e também dos históricos de pacientes que já vais tendo, de estudos, o que é que tu vês que aparece primeiro? Porque normalmente, aqui queria que me corrigisses, há maus hábitos, a pessoa ou fuma, ou bebe, ou come de maneira errada, ou está estressada, enfim, tem aqui um conjunto de hábitos e isso leva a aparecer os problemas na boca. Ou é ao contrário? O que é que nasce primeiro? Primeiro parece a doença sistémica e depois começam lá está a aparecer esses sintomas, e estou a fazer este raciocínio um bocadinho no seguimento do que disseste no início, do cabelo, dos dentes, etc., serem um bocado acessórios. Ou há pessoas que já começam com estas doenças sistémicas, com estas doenças na boca que vocês detectam, assim meio do nada. Da tua experiência, o que é que tu consegues perceber? Olha, isso é uma pergunta para 1 milhão. Não, é difícil nós conseguirmos saber, até porque as inflamações crónicas subclínicas nós não conseguimos diagnosticar assim sem nada. Agora, o que eu acho, na minha opinião, é decorrente daquilo que já te disse. Nós funcionamos por priorização metabólica, então as primeiras manifestações quando há algum desequilíbrio vão ser sempre nas estruturas que nos são menos vitais. Então, eu acho que lá está, como forma de sinal, ou seja, quando já começa a haver algum desequilíbrio, a primeira manifestação vai ser ao nível das estruturas menos nobres, digamos assim. Então acredito que, só que lá está, nós às vezes não temos é a capacidade de conseguir ouvir e de conseguir ver isso, ou achar que não tem relevância. E depois as coisas arrastam-se. Lá está, temos um sinal e normalmente dá sempre sinal, ou é o cabelo que fica enfraquecido, ou é a unha que está constantemente a quebrar, ou é a pele que está extremamente seca, ou é um dentinho que está sempre com cárie. Ou seja, isso já é sempre um sinal de que alguma coisa não está bem. E eu acho, na minha opinião, que começa sempre por aí. Se isto não for ouvido, vai, vai se Começar o resto. espalhar. E todos nós temos um órgão que é mais fraco, digamos assim. Há pessoas também que pode ser a mesma cavidade oral, há outras pessoas que são outros, que é o fígado, que é o intestino, e esses são sempre aqueles que são os primeiros a manifestar o desequilíbrio. Só que lá está, como estamos tão habituados a viver não muito bem,
acabamos por não escutar ou porque não temos tempo e depois as coisas vão se alastrar. Eu Claro. acho que é um bocadinho por aí, mas acho que se nós estivermos atentos, as manifestações vão começar sempre por estas estruturas. Sim, Sim, ok. Uma questão, e aqui mais em relação à alimentação. Em termos de alimentação que vocês promovem pronto, para boa alimentação, é um bocadinho o que se fala também no resto da medicina dentária integrativa, não é? Cortar ao máximo possível os açúcares, o álcool, o tabaco. E depois temos aqui a questão de evitar as farinhas refinadas, não só pelo glúten, mas por outras cargas glicémicas maiores. Portanto, dá sempre prioridade à comida e não à comida processada. Acho que é um bocadinho essa também a vossa, a vossa regra, não é? exatamente. Eliminar os açúcares, reduzir os hidratos. Os açúcares, porquê? Porque acabam sempre por diminuir o pH da nossa boca. E depois entramos aqui com a questão das acidoses, depois tem os problemas ao nível do risco de cárie. Então, sim, eliminar os açúcares, não diria totalmente, mas na Evitar o maior mais parte das possível, vezes não é? evitar o mais possível, sim, sim. Pronto. Não só pela questão dos dentes, mas pela questão de saúde. Batalhamos muito, muito nisso. E depois até nas recomendações que nós damos de higiene oral, depois se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, na escolha Sim, da sim, sim. pasta, que também tem influência Claro. aqui nesta questão dos hábitos da alimentação. Portanto, por isso é que é muito importante nós termos o conhecimento destes hábitos da pessoa, não é? Até para sabermos instruir da melhor maneira e darmos Para corrigir o que está para mal. corrigir o que está mal e para personalizarmos da melhor forma o tratamento para aquela pessoa. Não Claro. só do tratamento que nós fazemos, mas também do tratamento que ela vai fazer em casa. Há alguns hábitos que são promovidos como saudáveis para o nosso organismo. E eu queria puxá-los aqui um bocadinho também para a minha próxima pergunta, que é, e até desmistificar um bocadinho algumas crenças que as pessoas têm. Quando nós falamos de bebidas ácidas, e aqui falamos desde a Coca-Cola, não é? Que essa não se desrecomenda ao consumo por causa só de ser ácida, mas obviamente porque é muito pouco interessante nutricionalmente e pela quantidade de viés que tem. Mas, por exemplo, temos bebidas saudáveis como o sumo de limão, que às vezes é colocado puro ou nas saladas, ou enfim, uh, virou uma moda até beber agora o sumo de limão em jejum, etc. Depois temos a kombucha, o vinagre, portanto, estas bebidas, que estão até a ser consumidas um bocadinho fora do que eram antigamente, acabava por ser, lá está o vinagre para temperar a salada, ou o limão para temperar o peixe, que eu imagino que consumi-los dessa forma ou puro afete a questão da nossa saúde bucal. Como é que isto afeta? E, por exemplo, nessas questões, queria que nos explicasses, nessas questões, a temperar uma salada, a temperar um peixe, etc., ao utilizar essas coisas, tem menos impacto, não nos devemos preocupar com isso, a boca tem mecanismos próprios e só é mau caso estejamos realmente a entrar aqui em sumo de limão, vinagre a toda a hora, em jejum e só isolado de outras refeições. Explica-nos um bocadinho o que é que tu achas aqui sobre este assunto. Pronto, basicamente essas bebidas ácidas, o que vão fazer é lá está, diminuir o pH da nossa boca. A nossa saliva deve ter um pH entre 6 e 7 e essas bebidas vão, lá está, alterar. Claro que nós temos as ferramentas para conseguir lidar com esse stress, inclusive a nossa saliva, que é super importante neste processo. Agora, isto é mais um fator que, lá está, que nós temos que saber a rotina da pessoa, saber para o que é que ela vai fazer aquilo, qual é o benefício que vai ter na vida dela, para perceber se efetivamente faz sentido ter esse hábito diário ou não. A Coca-Cola, nem vamos falar por aí, que isso é um assunto, não? Porque a Coca-Cola, para além de ser ácida, tem o açúcar. Ou seja, para além de fazer uma erosão ácida, vai também aumentar o risco de cárie. Então, não. Os sumos de limão, as kombuchas, pronto, tudo isso, quando há necessidade de fazer, pode-se fazer, mas há ferramentas que nós podemos ter para minimizar Estrago. o estrago, exatamente. A questão aqui é que eu acho que muitos desses hábitos são recomendados as pessoas, por exemplo, fazerem esses shots matinais, com o limão, e isso aí acaba por ser um bocadinho
mais problemático. Porquê? Porque nós de manhã temos uma produção salivar menor, já vimos da noite com uma produção salivar menor. Se nós vamos consumir essas bebidas ácidas em jejum, o impacto a nível de dentes vai ser muito maior. Portanto, há que tentar equilibrar. Se efetivamente for mesmo uma necessidade a pessoa fazer isso da parte da manhã, então há que ter uns cuidados, que é, por exemplo, o beber por palhinhas, para não haver tanto contacto com os dentes. Outra coisa super importante é que as pessoas não devem escovar os dentes logo após o consumo, mas Eu isso tenho que é corrigir isso. qualquer refeição. Porquê? Porque quer bebidas ácidas, quer outros alimentos vão sempre ali reduzir o pH. Um, e o que é que vai acontecer? Ao haver uma redução do pH, é como que se fosse tirar ali o cálcio e o fosfato dos nossos dentes, que é o que lhe dá resistência. É como que se criasse ali uma espécie de uma farinhinha. E se nós formos escovar, nós vamos Isso é tirar. pior. Então há que dar ali um tempo para a saliva neutralizar um bocadinho o ambiente e depois sim vamos fazer a escovagem entre 20 a 30 minutos e já é suficiente. Depois outra coisa importante é não ir fazendo esse consumo de alimentos ácidos ao longo do dia, ou seja, para fazer que faça tudo uma vez, porque senão está sempre nisto. Sempre nisto. Tem Ok. ali o ambiente ácido, depois tem que esperar que haja a produção de saliva, e se tu se estiveres sempre assim, acabas por não dares o tempo que a saliva precisa para neutralizar, porque depois a saliva acaba também por ser um meio de aporte desse cálcio e fosfato aos nossos dentes e daí ela dá-nos essa proteção. Pode ser importante também bochechar com água, mas se não puderes escovar, mas se for de manhã, não tiveres tempo a seguir, faz um bochecho com água que acaba também por ajudar a neutralizar. Às vezes fazer bochechos também com uma colherzinha de bicarbonato acaba por ajudar a neutralizar também o pH. Isto nos casos em que há mesmo necessidade de fazer esse consumo diário, porque lá está, Ok. aqui o importante é o equilíbrio, não é? Nem sempre, nem nunca. Exatamente. E ir variando, que isso é o mais É, importante. Depois, para além disso, é muito importante o que é que estimula a nossa saliva? É a mastigação. Nós, quando mastigamos, produzimos mais saliva. Então, consumir os vinagres, o limão, sempre junto com refeições, acaba por ser mais benéfico e menos problemático, porque acabas, lá está, porque estás ali a estimular constantemente a salivação. Então, isso vai neutralizar muito mais rapidamente, a acidez provocada pelo consumo desses alimentos. Por isso é lá tentar, está. lá Por está, isso, fazer colocar sempre junto o. com as refeições Sim, sim, sim. Pois lá nas está, porque, saladas e assim acaba por não ser problemático porque porque estás a mastigas. mastigar e ao mesmo tempo estás a produzir saliva que vai acabar por neutralizar. Agora Mas pronto, lá está. bebes É aquilo conhecer a passa rotina. ali nos dentes e É, pronto. E depois vamos esfregar e fazer essa questão que estavas a é. falar. E mais uma vez temos que personalizar, perceber se efetivamente faz sentido a pessoa tomar aquilo, se faz sentido tomar em jejum, ou se podemos lá estar, fazê-lo durante as refeições, que assim vamos minimizar o dano. E Ok. depois temos aqui a questão das pastas, não é? Que acabam também por ser uma Uma ferramenta guerra, importante nesta claro. questão. Sim, aqui a questão do flúor, eu também não vou entrar muito por aí, porque eu também não sou totalmente fundamentalista. Porquê? Também tem a ver com a população que me chega. Eu não vou dizer a uma pessoa que ela não pode usar uma pasta com flúor quando ela se intoxica com alimentos açucarados, não é? Ou seja, vamos começar pelo básico. Primeiro trabalhar os fatores de estilo de vida, os hábitos, e depois sim, dela já ter uma alimentação equilibrada, não consumir açúcares. Então vamos ponderar. E se fizer sentido para aquela pessoa, em vez de usar uma pasta com flúor, usar uma pasta de hidroxiapatita, por exemplo, que acaba por ter o efeito de remineralização idêntico. Claro que estruturalmente o flúor continua a ser muito melhor porque dá à nossa boca uma capacidade de tolerar pHs mais baixos, por causa aqui da cascata química. Ahm, mas é uma alternativa viável se lá está, se a pessoa não consumir demasiados alimentos açucarados, né? A pasta de Claro. hidroxiapatite são pastas que têm, que são uma boa alternativa para estas É, pessoas que querem estamos a decidir. entrar aqui, lá está, a pessoa focada em coisas, às vezes no filtro, na pasta, nos melhores suplementos, lá está. E o básico, se não estiver bem feito, está a deitar dinheiro fora, que é o Ora, lá que está. muitas vezes É se costuma isso mesmo. dizer. É isso mesmo. Sara, para terminar aqui, que já estamos a chegar ao fim, eu gostava que nos desses uma aula sobre como tratar dos dentes de forma correta, porque já estivemos aqui a falar de algumas coisas que eu faço errado e ponho os meus filhos a fazer de forma errada, que é essa questão do lavar os dentes. E, portanto, queria que nos dissesses como lavar, quando lavar, se há outros gadgets ou utensílios que nós devemos usar. E depois, caso tu vejas que há aqui algumas
há um grupo de pessoas que deva ter algum cuidado especial, também que nos dê essas indicações, porque eu acho que nestas coisas óbvias que vocês ensinam, nomeadamente como lavar os dentes, nós acabamos por aprender. Eu aprendi da última vez na consulta contigo que estava a passar o fio dental de maneira incompleta e agora tenho tido mais cuidado com isso. Portanto, dá-nos aqui uma aula para quem nos está a ouvir também tirar alguma coisa útil e preparem aí o papel e a caneta para escrever. Então, sim, é muito importante para fazermos, lá está, a prevenção está nas mãos de cada pessoa. E é muito importante nós lhe instruirmos, e as pessoas não nascem ensinadas, se nunca ninguém lhes Claro. ensinou, elas não têm a obrigação de saber. E há pessoas com, ainda no outro dia, tive uma senhora com 60 anos que me ensinou a escovar os dentes. E ela agora, eu não faço tal e qual como me ensinou. Portanto, estamos sempre a aprender e temos que aceitar essas aprendizagens porque é essencial. Ora bem, há duas coisas que são fundamentais na nossa higiene diária. Eu costumo dizer que o mais importante é a remoção mecânica da placa bacteriana. E a remoção mecânica é feita com uma escova, e eu recomendo a elétrica, por três motivos que já vou dizer, e fita dentária, ou até os escovilhõezinhos, que são umas escovinhas pequeninas para lavar entre os dentes. Isto vai remover a placa bacteriana dos nossos dentes. E se não houver a placa bacteriana, o risco de ter cáries ou outros problemas é ínfimo. Porque é que a escova, eu recomendo muito a escova elétrica, porque acho que isto é o Ferrari das escovas, como eu costumo dizer. Primeiro, porquê? Porque não depende da nossa destreza manual para nós fazermos a remoção mecânica. Depois, outra funcionalidade super importante é ter um sensor de pressão. Não olhamos para marcas, está bem? Porque há várias coisas. É ter um sensor de pressão, porque o que é que acontece hoje em dia? As pessoas estão tão aceleradas que até escovar os dentes fazem ali força, uma força maluca, e ou porque é pressa ou para ficar bem limpo. E às tantas, se tivermos as condições para isso, a gengiva é super sensível, então lá vai ela por ali acima. E começam a aparecer as recessões. É claro que as recessões têm sempre, são multifatoriais e podemos falar isso noutra vez, porque senão estamos aqui a, Dava aqui estamos aqui tema amanhã, para outro. estamos aqui amanhã inteira a falar disto. Pronto, tenho o sensor de pressão que é super importante para isso, ou seja, avisam se nós estivermos a fazer muita força. Força a E mais. depois, como tem a cabecinha circular, acabam por escovar muito melhor. Eu agora vou fazer assim só para ver. Vamos aqui. A nossa gengiva é circular, então o facto dela ter a cabecinha redonda também nos permite fazer uma higiene muito mais eficaz nesta zona. O que é que eu vejo muitas vezes? As pessoas aparecem com esta zona da gengiva super vermelha. A nossa gengiva é cor-de-rosa, não é vermelha. Quando ela está vermelha é porque sangra. E uma gengiva que sangra não é uma gengiva saudável. Não é. E eu costumo dizer: se tivessem uma ferida num dedo, cada vez que tocassem sangrava, isso não era normal. Porque é que nas gengivas acham que é normal escovar e aquilo sangrar? Não é de todo normal. Se a gengiva sangra é porque está ali alguma coisa a inflamá-la e que tem que ser removida. Pronto, e eu então agora vou aqui ensinar como é que se faz a escovagem. Isto não é só escovar dentes, não é só escovarmos os dentinhos aqui da parte de cima. Esta zona da gengiva, que nós chamamos de um sulco gengival, a gengiva é um bocadinho descolada do dente, então o risco de haver aqui impactação alimentar é grande. Então nós quando escovamos, devemos sempre ter o cuidado de escovar esta zona. Eu não sei se está para conseguir ver, dá. Dá, Ou dá. seja, devemos idealmente Aquela interseção entre o dente e a é, gengiva. exatamente. Esta zona tem que ser higienizada. Super importante. E a toda a volta nós temos que coar todas as faces do dente à frente e atrás a mesma coisa. Pois, para além disso, este nosso amigo, super importante. O que é que fazemos primeiro, Sara? Não sei se tu estás a guardar isso para explicar. Primeiro passa-se o fio dental ou primeiro passa-se a escova? É assim, eu acho que não há uma forma correta. Acho que isso vai depender daquilo que cada um quiser. O que é que nós recomendamos? Passar sempre primeiro a fita dentária. Para quê? Para ir remover o maior e depois Ok. ir fazer a limpeza final. Mas, para quem tem um risco de cárie grande, eu costumo fazer ao contrário, porque peço às pessoas para fazerem escovagem, até fazerem escovagem com pasta, depois cospem e não passam por água. E com o fio, vão como que empurrar a pasta para entre os dentes, para ela ficar ali a fazer remineralização. Portanto, mais uma vez, é personalizar, depende um bocadinho aqui de cada Ok. pessoa, mas não há nenhuma forma certa ou errada. Em relação aqui ao uso do fio, aqui é muito importante o seu correto uso, porque o fio não é só para passar aqui na zona do ponto de contacto dos dentes, o fio deve entrar nesta zona do sulco gengival e fazer movimentos vai, faz de um lado e vai ao outro e faz do outro. Sempre assim.
E do outro lado, exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós temos que limpar esta zona do sulco. Estes dentinhos são soltos, desculpem. Mas é muito importante higienizar Por bem esta acaso. zona. Isto é muito importante. E lá está, estas são as duas ferramentas que custam barato. Se não der para ser uma escova elétrica, há uma escova manual, é igual. Mas são duas ferramentas que são essenciais e que fazem o trabalho de prevenção que é necessário. E se não querem gastar dinheiro com dentistas a fazer tratamentos super invasivos, super traumáticos para algumas pessoas, isto é fundamental. E lá está, estas duas ferramentas basta usar na parte da noite. Eu Ok. recomendo sempre a escovagem, no mínimo de manhã e à noite, mas a da noite é noite antes de ir para a cama, não é noite depois de jantar. Depois há pessoas que ainda vão ali comer à noite A e isso não ceia. faz sentido. Exatamente, portanto, é antes de ir para a cama. Usar o fio e fazer esta escovagem de forma exímia. E isso vai ser mais de meio caminho andado para que consigamos fazer uma boa prevenção e que não hajam problemas de dentes. Até porque quanto menos mexermos nos nossos dentes, melhor. Porque mesmo uma pequenina cárie já lhe vai tirar a resistência. Portanto, o ideal é mexermos o mínimo possível. E conseguimos fazê-lo se houver aqui uma boa prevenção. E depois as visitas ao médico dentista, meio ano, que é o Claro. que nós recomendamos. Mas lá está, mais uma vez, temos que adaptar a cada caso e consoante o risco de outros problemas associados. Isto aqui é o mais importante. Em relação à pasta, isso é um bocadinho pessoal, deixo ao vosso critério. Não vou aqui dizer não ao flúor, ainda não o consigo fazer, lá está, porque acho que temos que começar pelo básico. É primeiro começar por essas questões alimentares e depois, sim, se virmos que não querem mesmo usar uma pasta com flúor, há outras alternativas, inclusive essas de hidroxiapatite. Mas o mais importante é a remoção mecânica. Depois, há muitas pessoas que também usam os elixires. Agora é preciso ter muito cuidado com os elixires. Eu não recomendo o uso diário de todo, porque os elixires têm os antibacterianos e nós precisamos de ter bactérias na nossa boca, precisamos de um microbioma saudável. O uso de elixires deve ser muito pontual para situações de tratamento, ou alguma inflamação gengival, queremos tratar. É como os antibióticos, ou seja, temos um problema, então vamos tratá-lo, e não como o uso comum. Para além disso, são ricos em álcool e isso ainda é um problema acrescido. Portanto, só em situações esporádicas. O que podem fazer, se quiserem bochechar, é fazer o oil pulling, usar o óleo de coco, misturar com um bocadinho de água e ficar ali a bochechar um bocadinho para tentar ter essa sensação de limpeza maior. Mas o mais importante é a remoção mecânica, que isso é feito com uma escova e com fita dentária. E chega, e não precisa de mais nada. E não é caro. Portanto, não há Uhum. desculpa para não fazer isto ou para dizer que é caro ir Ok. ao dentista ou que. Não, isto é básico e toda a gente está ao alcance de toda a gente. É a questão da raspagem da língua. Tu achas isso importante? É A super raspagem da importante. língua? Sim, o que é que a nossa língua fica ali impactada tudo e mais alguma coisa, e principalmente de manhã, nós conseguimos perceber, até se começarmos a ter esse hábito, o líquido, a nhanha que está ali, que é cheio de bactérias, metabolitos de bactérias, então remover aquilo é super, super importante, sim, para não estar a voltar a entrar para o nosso Ok, corpo. E ok, também é um dos motivos da litose também, ok. essa burra lingual, como lhe chamam. Portanto, acho que sim, que a raspagem da língua é super importante, Logo de principalmente a parte manhã? da manhã. Ok. Principalmente a parte da manhã, sim. Lá De manhã não precisas usar fio dentário, estás mais à pressa e porque tu durante a noite à partida não vais comer, ou seja, não vais comer, ter ali tens que. nada, não vais ter ali nada que precise de remoção. Mas Exato. sim, é escovar e a raspagem lingual, depois à noite é o fio e a escovagem. Super Ok. importante. O raspador pode ser o que a pessoa tiver, até se for preciso uma colher, não é? Que Opa, muitas exatamente, eu pessoas. acho que uma colher até é das melhores opções. Ou então o de cobre, porque o plástico, pronto, tem aqui a parte da sustentabilidade, não é? E acaba Claro, eu também. na altura comprei um de plástico porque, pronto, não, primeiro não tinha lido nada sobre estas questões e olha, e está ali o de plástico, não vou deitar fora, higienizo e está-se bem. Mas pronto, Pronto. é mais uma. Mas uma colherzinha funciona perfeitamente. Exatamente. Agora há uns gadgets, nós também comprámos cá para casa, que é, até foi o meu marido que comprou, e eu agora até tenho usado também, confesso. Ah, umas máquinas que, é um jato, agora, tanto
A Didi até mandou o Francisco utilizar, que ele tem, está com aparelho, mas não sei o quê, acaba por Uhum. higienizar melhor para quem tem essas próteses, aparelhos e etc. Quem queira investir assim um bocadinho mais, tu achas que vale a pena investir nesses jatos? Eu não sei como é que ele se chama. Sim, são os jatos de dar água. Agora até houve uma marca que lançou um com ozono, que aquilo vai ozonizar a água. Até estava lá agora no congresso, que até pode ser interessante. O que é que eu acho? O mais importante, volto a dizer, é a remoção mecânica. E às vezes esses jatos não conseguem fazer essa remoção completamente. Eles estão bons para auxiliar a escovagem e o fio, mas não com, e para situações específicas de aparelhos, Sim, sim. de pontes, ou seja, pontes, os dentinhos em vez de estarem separados estão juntos. Pode ser um complemento interessante, mas nunca usado em substituto do fio ou de um escobilhão. Ok, Isso eu não acho porque não. Imagina, se houver ali alguma coisa entre os dentes, o jato pode não não conseguir tira. remover totalmente. Então tu tens que usar um meio mecânico para o conseguir resolver. Ok. Portanto, os jatos como meio aditivo e não como uso Ok, único. é mais um extra, isso é o É, básico. Já estamos aqui a exatamente. entrar nos extras. É, exatamente, Ok, exatamente. Ou para situações específicas, lá está, de aparelhos e pontos. Tenho aqui uma tabela, resumo de coisas que nós podemos fazer para melhorar os nossos hábitos. Está aqui um pequenino resumo de coisas que nós podemos fazer. Primeiro é remover aquilo que nos faz mal. Stress, o álcool, o tabaco. Os elixires, ponho aqui com um pontinho de interrogação, porque é para situações específicas. E não ter higiene oral. Depois, começar pelo básico, ter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo dos açúcares, aumentar o consumo dos alimentos ricos em fibras, probióticos, quando tem indicação para. A higiene de sono super importante, porque é muito importante nós dormirmos bem para todos os nossos mecanismos do sistema imunitário também funcionarem bem. Temos aqui algumas estratégias. E depois a higiene oral, a escova elétrica, a fita que já vimos, a pasta que for recomendada, o raspador da língua e o oil pulling em caso de necessidade. Portanto, isto aqui acho que são o principal, assim resumido, que nós podemos fazer em casa ok. para ter saúde oral. Houve aqui uma questão que nós não falámos, e que eu acho que pode ser um assunto, não é? Porque esta questão da medicina dentária ainda é tudo feito muito a nível privado, portanto, as pessoas têm que, de facto, ter um foco, nos seus objetivos, nos seus desejos para si próprias, nos seus gastos e ser bem focadas. Portanto, para quem não tem um orçamento ilimitado e para quem precisa de fazer contas, se calhar é preciso, equacionar entre um bem qualquer XPTO ou uma viagem qualquer XPTO em detrimento e em detrimento disso, escolher fazer um plano dentário e um acompanhamento mais, pronto, mais rígido, pelo menos numa avaliação inicial. Vocês notam que isso é um impedimento para as pessoas chegarem aos dentistas porque não há consultas públicas de dentária? Ou há? Eu acho que ainda não há. A estomatologia nos hospitais, quando há assim situações de maior carência, que as pessoas estão com dores, com infecção, vão lá, só que normalmente lá está. É um bocadinho mais interventivo e avaliam mais no sentido médico. Não fazem os tratamentos todos que nós fazemos em regime privado. É Ok, mais só no sentido de tratar a queixa do paciente, mas sim há para quem tem falta de recursos. Claro que sim mas que isso acontece, mas eu acho que diz. não, 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 é isso que eu ia dizer. Claro que Ias sim que falar isso disso. acontece, mas eu acho que também o que eu vejo é que isso acontece mais por falta de prioridade e por não darem importância à saúde oral, por acharem que é só perder um dente, o que é que isso tem também? Olha, vou deixar andar até deixar de doer e quando já não der mais vou lá e tiro, porque há ali um bocadinho de responsabilização e de achar que aquilo não tem problema nenhum. Olha, é só tirar um dente. E isso eu acho que é aquilo que é mais dramático, porque é claro que uma consulta de medicina dentária não é barata, mas se nós formos a ver, fazer um tratamento, muito menos. Então, fazermos uma prevenção é um investimento que se faz, que não é caro, mesmo que vás só ao dentista uma vez ao ano fazer uma prevenção e depois tenhas as ferramentas em casa para fazer, consegues ter uma boa saúde oral, não precisas gastar fortunas. É claro que isso não é o que nós vemos agora, nós agora estamos a apanhar as consequências de todo um Um trabalho que não caminho. foi.
prevenção que não foi feito. E Pois é, claro que isso é caro. Os claro. tratamentos são caros. E Diz. continuamos, lá está, tu estavas a falar na estomatologia que há nos hospitais, continuamos a ter a medicina tradicional muito focada em tratar o sintoma, apagar o fogo e muito pouco na prevenção. Não sei se deviam haver, certamente que sim, mais eventos, mais consciencialização, desde os miúdos na escola, temas mais públicos, não sei até, se calhar estás mais nessa área, consegues trazer-me mais feedback. Mas a nível tanto estatual, tanto a nível do governo, não há assim tanto incentivo e tanta consciencialização dos miúdos e mesmo dos adultos nesta parte da saúde oral, não é? Estamos, lá está, a ter uma especialidade num hospital para apagar fogos. É isso. Mas isso também parte de nós, lá está a começar a partilhar essa informação, a fazer ações nas escolas, ou seja, tem que haver médicos que também tenham a disponibilidade para o fazer e para começar a haver essa partilha de informação, não só para as crianças, mas para os pais das crianças e até para os próprios médicos, não é? Porque nós não podemos diagnosticar aquilo que não conhecemos. Então, se os médicos não souberem também desta relação que a saúde oral tem, se calhar acabam também por não lhe dar relevância, porque isto não é só um problema das pessoas, isto é um problema também dos médicos, não é? O facto de não olharem para o todo, isto é um problema geral. Eu acho que nós temos todos que mudar. E lá está a começar a partilhar informação uns com os outros, não ter esse receio de saber uns mais que outros, é juntarmos ter alguma coisa, já temos a Sociedade de Medicina Integrativa, mas fazer algo, ou seja, ter mais ações para juntar médicos e partilhar ideias, porque eu Claro. acho que é assim que nós vamos evoluir, não é? E é claro que nós agora estamos numa altura em que o integrativo vira moda, mas é assim, tudo tem que começar por moda para começar a ser. Nós somos um bocadinho. É espírito de manada, ou seja, tem que haver muita gente a começar a fazer para as coisas começarem a também serem implementadas. E eu acho que é um bocadinho por aí esta moda da integrativa. O Vitor Sorrentino, por acaso, falou muito desta questão da integrativa e a criticar um bocadinho, porque há muitas pessoas que estão a usar esse termo e não estão de facto a ser integrativos, não é? Porque ele até falou lá de um caso de uma pessoa que já estava hipermedicada, já tinha corrido todos os médicos e mais alguns, depois escolheu a integrativa, foi alguém da integrativa, mas esse da integrativa só lhe deu suplementação, só lhe deu hormonas e não resolveu nada, então ele critica um bocadinho e para termos um bocado de cuidado, porque o conceito de integrativa lá está, é tu teres o tempo de escuta, é tu ouvires a pessoa, não é? Saberes a história de vida para tu conseguires Exatamente. desenhar um plano de tratamento. Mas lá está, temos que ter o nosso equilíbrio e nem tanto ao mar nem tanto à terra, é juntar o melhor dos dois mundos, é juntar a tecnologia de hoje em dia com os saberes mais ancestrais, porque isto é tudo cíclico. Antes a medicina era só uma, depois começou a surgir as especialidades, nós agora estamos a voltar outra vez à medicina, a ver a medicina de forma única, não é? Claro, Isto é tudo cíclico. sem Portanto, dúvida. mas é isso, é todos nós, e depois esta questão também das redes sociais, eu acho que é algo que é importante para nós partilharmos essa informação e cada vez saber mais, e até para as próprias pessoas serem um bocadinho médicas delas próprias, que é isso que se pretende aqui, não é? Que as pessoas consigam reunir toda a informação, conseguirem ouvir o seu corpo e com aquilo que sabem pôr em prática, porque eu acho que isto dos hábitos é uma questão de tentativa e erro. Nós nunca conseguimos fazer um protocolo igual para toda a gente, porque o que vai funcionar com uns não vai funcionar com outros. Então isto tem que ir por tentativas, ou seja, as pessoas têm que ter o conhecimento e depois aplicá-lo nas suas vidas e manter aquilo que lhes vai fazer sentido. E nós só Sim, temos que dar essa orientação. E aqui as redes sociais acabam por ser boas e importantes neste sentido. Acho que sim. exatamente. Tens algum livro, que nos possas, recomendar a quem nos está a ver? Olha, livros é o que não falta. Não, eu acho que a leitura é um dos nossos principais meios de desenvolvimento de consciência a todos os níveis. Assim, aquele que eu recomendo e foi aquele dos primeiros livros que eu li sobre microbioma e que acho que foi aquele que me começou a mudar completamente o mindset foi A Culpa é da Microbiota, da doutora Sari Arponen, acho que é assim que se chama. A Depois vou culpa é da buscar a capa. microbiota. Fala muito aqui também desta questão do microbioma oral, do impacto que tem na saúde. Portanto, acho que é um bom livro para quem quer começar a ler
sobre o impacto das nossas bactérias e a importância delas, acho que é um bom livro para começar a ter assim uma abertura de consciência. Acho que sim. E um conselho a quem nos esteja a ouvir, que esteja a precisar assim de cuidar da sua saúde, quer de ir ao dentista, mais da tua área, o que é que podes deixar assim de conselho para quem nos esteja a ouvir? Eu acho que a nossa boca, nós não falamos, mas também diz muito sobre a nossa autocompaixão, autoestima, porque uma pessoa que não, e nós conseguimos ver isso, que não trata a sua saúde oral, é uma pessoa que não está muito bem consigo, não é? Porque quando nós estamos bem, nós queremos estar bem. E às vezes nós também temos esse papel de tentar perceber, ok, aquela pessoa está com a boca neste estado, por algum motivo é, o que é que está ali por trás que despoltou aquela situação? Então comecem a olhar para a vossa boca de outra forma. Os nossos dentes não são só dentes, eles falam muito sobre nós, têm muito impacto na nossa saúde e nós não podemos ter mais a abordagem de ir só ao dentista quando dói, de não ter essa ferramenta de autocuidado, porque é um autocuidado como outro qualquer. Um, e é super importante para nós estarmos com saúde. Nós não podemos ter saúde, estar saudáveis, se não tivermos uma boa saúde oral. E depois outra coisa que eu gostava de dizer também é para terem algum equilíbrio na vossa vida, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque eu vejo muitas pessoas que estão tão focadas nesta questão de estilo de vida, de estar bem, a procurar tudo e mais alguma coisa, que às tantas não começam pelo básico e trabalhar a parte emocional, esta parte da consciência é super importante, porque se nós trabalhamos tudo o resto, mas emocionalmente estamos um Um caco, caco. nós nunca vamos ter um bom resultado em nada, nunca vamos conseguir curar-nos completamente. E isto é um caminho que nós vamos fazendo, não, ou seja, vamos ter altos e baixos. Há alturas que nós vamos conseguir fazer tudo direitinho e vamos estar bem, há alturas em que nós não vamos conseguir fazer nada e vamos estar menos bem. É aceitar o processo e ver isto também como uma espécie de um propósito, não é? Estarmos bem, trabalharmos para a nossa saúde diariamente. Isso tem que ser visto também como um propósito e olharmos para a nossa boquinha e ouvirmos bem o que ela tem a Nos dizer, está a porque ela dizer. fala muito sobre a nossa saúde. Para terminar, Sara, queria que dissesses onde é que te podem encontrar para consulta. Aqui a maioria dos profissionais faz consulta online. Eu acho que talvez a parte dos dentistas seja o mais difícil de fazer consulta online, mas eu sei que já não dás só consulta aqui na nossa zona, portanto, dizeres quais são as clínicas para já onde estás a dar consulta. E onde te podem encontrar para que, com certeza, quem quiser uma ajuda assim mais holística na parte oral possa socorrer-se de ti. Sim, olha, sabes que as primeiras consultas em que nós fazemos uma anamnese e se nós tivermos uma ortopantomografia, nós conseguimos perfeitamente fazê-las online. Passamos a Giro. prescrição, a pessoa faz a ortopantomografia e nós conseguimos, pelo menos, se para saber a história clínica, para delinear ali um plano de tratamento, pode perfeitamente ser feito online, não há qualquer problema nisso. Depois, claro que a parte dos tratamentos já não dá. Claro. Para isso, olha, atualmente estou a trabalhar na Dentárias V Promed em Águeda, no IQIMED, no Instituto de Medicina Integrativa no Baixo Boga, na Mourisca, e em Gaia, na Clínica da Doutora Cristina Cerdeira. São assim os três sítios onde atualmente estou Ok. a ter a minha atividade clínica. Sara, chegámos ao fim. Muito obrigada por este bocadinho e Muito até à obrigada, próxima, sim. eu. Vamos falando. Tá, vamos. Tchau, Beijinhos. tchau, tchau. Resto um bom dia.